Olá, estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou o Amorim Leite e hoje vamos conversar com Roberto Papais, presidente da Screenline e da Eurocentro, empresas que atuam nos setores de persianas para aplicação em vidros insulados e de esquadrias. O Roberto Papais tem mais de 45 anos de experiência no setor de esquadrias. É italiano e está radicado no Brasil desde 1973, iniciando sua carreira como sócio e CEO da Udinese, empresa na qual permaneceu por 23 anos. Ele criou a Conexão Brasil-Itália, que abriu as portas da indústria nacional para a entrada de novas tecnologias na produção de esquadrias. Foi também, durante 3 mandatos consecutivos, presidente da Associação dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio, a AFEAL. Além das atividades como empresário, atualmente preside o ITEC, o Instituto Tecnológico da Construção Civil. A Screenline, empresa que preside, é uma das apoiadoras do 16º Simpovidro, o principal encontro do setor vidreiro na América Latina, que será realizado de 31 de outubro a 3 de novembro no Resort Vila Galé, Alagoas. Roberto, obrigado pela presença e bem-vindo ao Vidrocast. Obrigado, eu. A gente se conhece há muito tempo, é um prazer estar aqui com você hoje. Para começar, eu quero que você nos conte como se deu a sua vinda da Itália para o Brasil em 1973. Eu estava tranquilo lá na Itália, no inverno, curtindo o inverno italiano, e meu tio me convidou, Luigi Papais, naquela época já uma figura de expressão no Brasil, conhecido pelos cadeados e fechaduras, já estava no Brasil há 20 anos, já tinha uma empresa bem-sucedida, e ele me chamou inicialmente para fazer um estágio. Depois, na última hora, ele me falou: olha, tenho uma experiência nova com uma empresa udinese, que Udinese vamos dizer, é a referência nossa na Itália, nós somos de Udine, ou perto de Udine. Então, eu gostaria que você fizesse uma experiência na Udinese, me representando nesta nova sociedade. Me concedeu umas ações e me falou: você vai tocando esta empresa. Que idade você tinha? 24. Uhum, pode 24 anos. E eu cheguei, saindo do inverno italiano, eu cheguei no Carnaval do Brasil. Olha, foi uma coisa emocionante, porque o calor, as palmeiras, esse ambiente, saindo do inverno, este ambiente de carnaval, eu me lembro as músicas, andando pela 9 de julho com meu tio, naquele Galaxy 5000, gigante, Aham. eu saindo na Itália da minha 500, que mal cabia 2 pessoas, e foi um choque emocionante. Eu conservo essa memória com muito carinho. Eu acho que a partir daí que eu fixei as bases aqui, eu percebi que na Udinese tinha um espaço para fazer muito, para criar, para desenvolver, vinha um pouco de uma experiência italiana, onde o mercado das esquadrias já estava mais evoluído, certo? E a Udinese me deu esta oportunidade para me realizar, sabe? Você tinha que Criar, formação fazer. na época? Eu sou perito mecânico. Na Itália corresponde, é mais que tecnólogo, é um pouco menos de engenheiro, certo? Uhum. Mas praticamente a engenharia foi a experiência que eu fiz no Brasil. E para mim a mecânica sempre foi a inspiração para realizar, certo? Roberto, nos conte sobre a sua carreira por aqui, até a fundação da Eurocentro e da Screenline. O que te levou a trilhar esse caminho? O mercado na época era tudo por fazer. A
a Udinese começou fazendo no 73 2.000 maçanetas para a Fichet da época, que era uma das maiores empresas de alumínio. Em seguida começou a Ajax, depois Rivalde, Armin, que era um mercado que era muito fechado em poucas empresas, o alumínio. O alumínio era, há poucos anos, tinha se tornado um componente para fazer esquadriantes, era só ferro ou madeira. E essas empresas estavam todas fechadas com as próprias produções internas, certo? Não foi fácil no início conseguir convencê-los que para terceirizar a produção, certo? E assim foi para o resto dos anos. Nos primeiros 5 anos, a nossa produção praticamente estava na mão de menos de 10 empresas. Então, foi um trabalho de formiga, convencer os serralheiros, pequenos serralheiros, em não fazer acessórios improvisados dentro da empresa, normalmente nas épocas ociosas das empresas. Então, criar este apetite, fazer que o serralheiro se tornasse focado em cima da esquadria e não dos componentes, foi um longo trabalho que permitiram o crescimento da Udinese. Você acha que esse aí foi um dos seus maiores desafios? Não, 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 não. Maior desafio, certamente, mas não era um desafio, era uma oportunidade. Eu considero que o mercado nos deu a oportunidade para criar, mostrar, resolver, fazer. Eu, por exemplo, já na década seguinte, eu fui 5 vezes para Nova Zelândia buscando atrás de uma licença de fabricação dos braços articulados para janela maximoar. Esta foi uma experiência muito interessante, porque esse contato sempre com mercados mais arrojados, mais desenvolvidos. A Nova Zelândia tem vento de até 200 km por hora, então esse produto ele era exportado para o Japão. Imagina, da Nova Zelândia para o Japão. Nova Zelândia, estamos falando de 3 milhões de habitantes, 8 milhões de bovinos e 60 milhões de ovelhas. Esse é o perfil da Nova Zelândia, mas é um paraíso, é um paraíso. Lá teve maneira de aprender tecnologias que depois foram seguidas no Brasil, quer dizer, os concorrentes da época da Udinese praticamente se inspiraram nesta tecnologia que a Udinese comprava da Nova Zelândia. Mas também aí foi um caminho grande para convencer os serralheiros a parar de usar barachata com patinho deslizante para usar um braço articulado que pudesse abrir mais, que fosse com freios, uma coisa industrial, uma coisa testada, uma coisa que o mundo lá fora já estava utilizando. E assim foi crescendo, buscando sempre já numa década seguinte, com a abertura das importações, não vamos esquecer que o Brasil era um país fechado. Se importava somente poucas máquinas, era uma dificuldade muito grande, era um país fechado. Mas depois a política mudou, e aí nasceu esse projeto, que é Conexão Brasil-Itália, que mudou o perfil dos fabricantes de esquadrias. Então, resolvi fazer uma experiência de levar primeiro os técnicos das empresas de extrusão para a Itália, para visitar feira. A partir daí começamos, e eram, sei lá, 5. Depois, numa segunda fase, convidamos alguns empresários
que sabiam que na minha visita da Itália eu poderia ajudá-los a comprar equipamentos. Então, chegamos a levar 15 pessoas, depois 30, depois o limite era 52, porque era o limite do ônibus lá na Itália. E esta foi uma experiência fantástica, porque criou vontade com entusiasmo por parte dos serralheiros de se equipar, de ter nova tecnologia, de adotar novas tipologias, novos acessórios. Então começaram, um pouco por vez, começaram a ser o italiano, vir para cá se propondo. Então, a coisa pegou um volume tal que praticamente depois da minha saída da Udinese, a FEAL adotou o mesmo processo de visitar feiras e de Então, isso bater. continuou. Isso Tá. continuou e continua de várias formas. Você, como se sente em fazer parte dessa história? Em perceber que a história da esquadria, do desenvolvimento da esquadria, se confunde com a sua própria história no Brasil, se confunde com a história da sua empresa. É interessante que não. Eu olho só para frente, não olho para trás. As pessoas me lembram disso, as pessoas me lembram do que eu fiz. A única sensação que eu tenho é que foi bom, foi divertido, foi interessante, me entusiasma e eu faço aquilo com vocação para ajudar, sabe? Então, sempre fiquei disponível junto aos fabricantes de esquadria para qualquer contato, qualquer ajuda, qualquer apoio que fosse necessário. Em, por exemplo, cheguei a vender 2.000 máquinas, pequena, grande, até CNC, ainda na fase da Udinese e posterior, depois os fabricantes vieram todo para cá. Mas quem abriu o mercado certamente foi quando eu estava na Udinese. Mas era uma prestação de serviço, não era um negócio. Era quando a MG da Itália, Claudio Fratini, veio para o Brasil, porque eu fui lá visitar para estudar que tecnologia trazer para o Brasil. E ele me falou: queremos que você seja representante. Eu falei, a primeira resposta foi: não, não, eu estou aqui para ajudar meus clientes, é uma prestação de serviço, não é, não é. A busca era criar, eu chamo de apetite, porque eu gosto de cozinha, criar na indústria nacional, no serralheiro, pequeno, médio, grande, o interesse para ele se desenvolver, o estímulo para ele se desenvolver, para ele ter um produto mais rico. Daí nasceu Screenline, por exemplo. Quando eu vi Screenline pela primeira vez na feira de Bolonha, era 94. 94. O Screenline tinha 2 anos. Eu achei que aquele produto era mágico. Estava dentro do vidro, funcionando por magnetismo, portanto, não interferia com a câmara. Quem sabe que o segredo de um vidro insulado é justamente a hermeticidade da câmara, certo? Eu achei que aquilo ia enriquecer o produto esquadria, certo? Valorizar, torná-lo uma coisa fantástica. Fantástica do ponto de vista de durabilidade, conforto, controle lumínico, controle energético, tudo de bom. Economia no ar-condicionado. Tinha tantos pré-requisitos que aí me interessei na hora para trazer a mostra para o Brasil e para propô-lo justamente à indústria de esquadria. Eu confesso que encontrei o mercado extremamente frio, do tipo, esse produto é para Alemanha, para
pro Alasca, Verdade. lógico, lógico. Ah, aqui não, aqui tem o sol radiante, aqui faz calor. O vidro duplo, o conceito era o vidro duplo só serve para o frio. Não é por nada que o Bob Proctor, o grande Bob Proctor canadense, grande mentor e conhecedor do pensamento humano, ele diz: a coisa mais difícil de vencer é o desconhecimento. Na verdade é ignorância, mas como ignorância é uma palavra feia, então vamos chamar de desconhecimento. Olha, mudar mercado sempre foi. Eu sempre me meti em coisas novas. Mas você mudou o mercado? Sim, mas eu te garanto que é um esforço muito grande. Você Foi, tem é? que ter, sim, você tem que ter muita determinação e convicção que aquilo é o caminho. O segredo é, eu acho, é ser original, ser precursor e conhecer muito bem o que se faz, fazê-lo bem feito, porque na verdade é o seguinte, o cliente, o mercado compra confiança. Você entrega produto, mas ele compra confiança, ele compra conhecimento, ele sabe que você dá a resposta para tudo o que ele precisa, isso é muito importante. E, mas eu acho que ainda pouco se fez para tornar a esquadria algo. Eu traço um paralelo. Olha quanto evoluiu o automóvel nos últimos 25 anos. Ele continua com 4 rodas, com uma direção, com 4 assentos, etc, etc, com um motor. Mas, na verdade, hoje temos tanta eletrônica embarcada, tanto coisa que a gente não abre mão. Olha quanto evoluiu o celular. Não é mais um telefone. E, Telefone é. é, Tele- Quem é que faz uma ligação hoje do tipo do telefone? Tem de tudo, a nossa vida está lá dentro. verdade. A gente Uhum. se comunica, a É. gente se tornou realmente uma preciosidade para a nossa convivência. E a persiana? A persiana não foi ainda descoberta. Foi bom você ter perguntado. Jura? Não, juro, juro, juro. É uma visão muito míope. Mais ainda, eu te digo uma coisa, eu faço uma denúncia. Por que na Europa explodiu este mercado? Porque só na Inglaterra se vende 30 milhões de reais de persiana por ano. O que tem por trás disso, deste sucesso todo? Tem o fato que provavelmente eu costumo dizer, são países que passaram por guerras. Então, não, mas por que essa afirmação? Porque eles cuidam da eficiência energética, cuidam daquele dinheiro que vai em corrente elétrica, que vai em desperdício. O europeu, nesse aspecto, ele é muito meticuloso. Então, ele tem uma preocupação muito grande, por exemplo, aí voltamos à persiana. O vidro duplo não protege do sol, protege da temperatura externa, sendo ela muito quente ou muito fria. Protege disso, mas o europeu, ele no inverno, deixa que o sol entre através do vidro duplo, vidro insulado, porque o vidro insulado não segura a radiação solar, mas protege da diferença de temperatura. Então, o seguinte, aí surge um italiano na década de 90, 92, e resolve fazer uma experiência de pegar um microbrise, que é a persiana, colocar dentro dois vidros. E acontece uma coisa mágica, porque ela se comporta como se fosse um brise externo, ela se comporta como prateleira de luz, então espalha a luz refletida no teto. Ela te dá um fator solar
Ponto 2, que quer dizer proteção de 80%, usando um vidro incolor, que é o vidro mais barato que existe. Mais ainda, no sistema tradicional de proteção solar, você usaria uma cortina interna, certo? A cortina interna, quando a esquadria é atingida pela radiação solar, ela cria um bolsão de ar quente entre o vidro e a cortina. Este bolsão de ar quente movimenta toda o pó que está em suspensão no ambiente, que circula atrás da cortina, se deposita na cortina. Ou seja, eu tenho uma péssima notícia. A cortina da sua casa é o lugar mais sujo do que o tapete. E nós convivemos com isso. E o europeu percebeu isso, percebeu que é insalubre ter ambientes fechados com umidade e com cortina. Tanto é que o grande sucesso da Screenline é o mercado hospitalar, justamente para asepsia, saúde. Quantos modelos hoje você tem? Ou quais são os seus principais clientes, público-alvo, com relação aos produtos que você tem? Você está me falando até da linha hospitalar, que eu acho que você deve ter. Conte-me aí, quais são os seus produtos? Estou vendo um catálogo seu aqui, não sei se aqui tem, que você trouxe, mas diga aí para mim qual é hoje, quantos itens tem sua linha e para que eles servem? Screenline é a marca de sistema de proteção solar. Então, pode ser persiana, pequena ou grande, dependendo do tamanho do vidro. Podemos fazer 3 metros quadrados ou 5 metros quadrados, certo? Por cada folha. Tem a opção de ter blackout dentro do vidro e tem a opção de ter os dois combinados, persiana com blackout, que se usa muito em ambiente em dormitório e hospitalar. Certo? Em ambiente onde você quer um momento totalmente blackout e um outro momento você quer o controle lumínico, certo? A luz. A persiana dentro do vidro, igual a um brise fora do vidro, eles podem, dependendo da posição dinâmica das lâminas, eles podem dar uma cobertura, uma proteção de 80% da radiação solar. Se a radiação solar é 800 watts por metro quadrado, eu tenho, com o brise, com a persiana, eu tenho 600 watts que não entram no ambiente, não preciso de ar-condicionado. Então, no momento em que se dimensiona o ar-condicionado, que tem que se contrapor à grande radiação solar que nós temos no Brasil, que é um continente. Então, lógico, eu fico entusiasmado quando um cliente da Bahia me vem no meu showroom, vê uma esquadria minimalista, porque ele vai querer uma minimalista, de repente ele vê ao lado uma esquadria convencional, com persiana, e ele diz, é disso que eu preciso, porque ele entendeu que ele quer transparência, visibilidade externa, não quer reflexo e, ao mesmo tempo, ele quer proteger de uma radiação solar que é muito forte. É muita energia que a gente tem que dissipar gastando energia elétrica. Você vende para o cliente final? Sim, Sim. 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 Mas Ou melhor, eu vendo, entrego para o serralheiro, entrego para o vidraceiro colocar dentro do vidro, mas promovo o produto do cliente a qualquer nível. Tá. Em 2019, a revista O Vidroplano lhe entrevistou e naquela ocasião você disse que um cliente importante ou um segmento importante
da Springline era o hospitalar. Continua sendo? Continua sendo. Porque tem 8.000 hospitais no Brasil e a rede hospitalar estão se expandindo muito porque é uma exigência humana ter uma cobertura hospitalar, certo? E, e nesse mercado, o produto persiana, imagina, um produto que tem uma garantia de 10 anos e que na Europa ti prova che pode durar 30 anos, porque a Pellini da Itália festejou ano passado 30 anos E de não dá produção. manutenção? Não, 30 anos. sim. E você vai viver de quê se demora tanto assim, uma persiana, se dura tanto? Pois é, teve uma pessoa que me encontrou na feira, me entrevistou, estava gravando, e quando eu falei para ele 10 anos de garantia porque dura 30 porque é provado, porque eu brinco, digo, olha, você vai deixar para teus filhos de herança. Aí pega mal, não é? Ou- Mas quando o cliente me diz, pode dar defeito? Eu digo, sim, igual ao avião. Muito difícil. Não deve dar defeito, porque se dá defeito, aquele produto me custa, a substituição dele me custa 5 vezes o valor dele. Porque eu tenho que trocar a janela. Mas quero dizer o seguinte: é um produto para esquecer, nasce para se esquecer. Por isso que tem pouca gente fabricando isso. Mas não tem um relé, não tem uma coisa eletrônica lá que pode dar um defeito? Sim e não. Nós adotamos aqui, por exemplo, quando é Hum, motorizada, porque a persiana, a magia da persiana, sabe qual é? hum, Um botãozinho hum. que você gira 2, 3 vezes e você abre e fecha total. Você não tira ela do caminho. Tudo bem. A nível residencial, o cliente quer que, mas eu posso suspender ela? Você pode. Você pode, é permitido. Te damos condições de fazer isso, mas você não vai fazer isso. Este mesmo cliente da Bahia que foi visitar 2 semanas atrás, ele me falou o seguinte, no escritório dele, ele colocou na casa, no escritório, em todo lugar, e ele falou, eu gosto da transparência que ela me dá e destas linhas horizontais que fica e que eu consigo enxergar fora e ao mesmo tempo ela é delicada dentro de é uma visão realmente que quem tem em casa não vai acabar não levantando ela porque ele se acostuma. O olho é interessante, o olho ele funde a imagem, não é? O cérebro funde a imagem, porque a linha da persiana fica lá. E quando o sol nasce, ele é horizontal, e quando se põe também, então, logicamente, você vai ter que fechar ela, porque ele, vamos dizer, ele pode te ofuscar. Mas a partir do momento que o sol levanta, você abre ela, você cria sombra no chão, que quer dizer 80% de proteção solar, e você tem luz rebatida no teto que se espalha. Se você vê a fotografia, a termografia é a fotografia do calor dentro do ambiente. Num ambiente que tem persiana, você vê uma cor uniforme e onde não tem persiana, você vê bolsões de calor de onde a radiação solar atinge o ambiente e irradia o calor. Nossa, Então, mas isso, por exemplo, por isso que eu digo, persiana dentro do vidro é saúde. Primeiro é saúde porque asepsia. Eu gosto em ambiente residencial de falar de limpeza. Asepsia parece excessivo, não é? Parece que é uma máscara, mas praticamente é isso. Imagina trazer a cultura. A pandemia nos ensinou o seguinte, que a gente tem que lavar mais as mãos, que a gente tem que usar máscara em determinadas circunstâncias, a postura nossa está diferente. Então, trazer
vamos dizer, elementos hospitalares para a própria residência é saudável. Saudável. O, mas a persiana te dá limpeza. Segundo, te falei daquele depósito, daquele pozinho. Sabe quando tem um raio de luz que entra na tua casa e você vê que dentro desse raio de luz está carregado de um pozinho em suspensão? A gente respira isso o tempo inteiro. Aquele pozinho para tudo na cortina. A cortina é igual coifa da cozinha, sabe? Que tem aquele bindim que segura toda a sujeira. Praticamente é isso. A gente não tem noção disso. A gente não tem noção. Mas tem estudo específico disso. Tem estudo que vão ser publicados para mostrar como isso é importante. Então, primeiro é a limpeza. Segundo é a distribuição da luz. A luz horizontal que vem da janela direta, ela atinge a nossa pupila, a pupila se fecha e você não enxerga direito, cansa a vista inutilmente. A persiana rebate, faz prateleira de luz. Prateleira de luz, arquiteto gosta disso. Reflete a luz para o alto e do alto a luz ilumina o nosso posto de trabalho. Então, é saudável, cansa menos a vista, menos dor de cabeça, menos stress e por o fato que reduz o custo de ar-condicionado, reduz a temperatura interna, você tem um... E outra coisa, não precisa limpar. Não precisa limpar. É dura. Dura, 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 dura. Que bom. Além do segmento hospitalar, qual o próximo segmento? Residencial. Residencial. Você sendo o Steve Jobs aí das persianas, da Creamline, o que você tem pela frente? Eu você tenho tá pela frente o projetando? desafio de educar o mercado, criar um choque para tirar o mercado da mesmice, da inércia de não focar, por exemplo, no próprio conforto. Conforto térmico, conforto visual, limpeza, asepsia, higiene. O mundo lá fora descobriu isso e investe um pouco mais no início. Se perguntasse se desse uma opção para quem compra um imóvel, dele opinar a respeito, de pagar 2, 3, 5 parcelas a mais, tanto ele vai pagar aquilo em 20 anos, né? Um ano a mais não faz diferença, mas poder escolher determinados níveis de... mas não adianta, quando eu cheguei no Brasil, eu me lembro, publicidade, o jornal dizia janelas de alumínio, mármore nos banheiros. Era publicidade. 10 anos depois, janela de alumínio bronze. Olha a sofisticação. Hoje se fala em janela? Tem de ter a janela e pronto. Tem que ter a janela. Tudo bem, hoje temos uma normativa que é mais seguida. Hoje, pelo menos, não entra ar, não entra água, não entra... Tem um básico. Agora o foco é acústica. A janela com 2 vidros melhora, porque carrega mais um vidro, então o vidro, por causa da dimensão, tem que ter uma certa espessura, não dá para reduzir mais. Mas, então a acústica ganhou mais adeptos, no meu espaço, por exemplo, só se fala em acústica. Estamos caminhando aí para o final do ano, 2024. O que você me diz? Passou bem? Aproveitou bem as oportunidades? Conseguiu vender bem? Como é que você está fechando o ano? Ou ainda não fechou? Não está pensando em fechar? Não, o ano está fechando muito bem, especialmente no segmento hospitalar.
Mas eu acho que tá fechando muito bem, porque tivemos e vamos ter ainda mais, com o Simple Vidro, mais eventos que permite de mostrar produto, de falar sobre o produto, dos benefícios do produto. Não adianta, é educação, 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 educação. Sabe, criar paladar, criar a exigência do benefício, eh, porque ainda uma porção grande do mercado está distraído. A esquadria, ela evoluiu muito do ponto de vista de fabricação tecnológica, mas ela continua sei lá, um automóvel eh, de antes da abertura da importação. eh, A Abravidro e também a FEAL, que está mais ligada a você, ambas têm atualmente um trabalho de educação, Sim, de ensinar as pessoas a utilizar os vidros, no caso, o Educa Vidro, uma um resultado da parceria da Abravidro com a Bividro, e no caso a FEAL, que tem aí, está para lançar aí nos próximos dias a Academia FEAL, justamente tentando educar, tentando explicar a maneira certa de usar a esquadria. hum, Né? sim. É uma contribuição, são duas Não, contribuições lógico, muito lógico, importantes. lógico, lógico, lógico. Eu acho que a gente tem que se aproximar mais a isso e tem que criar este interesse para tornar um produto mais tecnológico, certo? Não pode Exatamente, ser simplesmente exatamente. um elemento que segura um vidro. E o vidro sozinho não resolve, qualquer que seja, sozinho não resolve. Mas eu acho do seguinte: o mundo do vidro, quem processa vidro, quem vende vidro, quem entrega vidro, ele deveria se interessar em entender como enriquecer o conjunto, mas como tornar isso um grande negócio. Um grande negócio. Roberto, eu quero me tornar um empreendedor, eu olho para você e vejo um empresário de sucesso que me inspira. Que conselho você pode me dar? Eu tenho um amigo, eu diria até mentor, eh, que escreveu um livro cujo título é Foco do Cliente. Olha que parece um jogo de palavras. Não é foco no cliente. Não é como você enxerga o cliente, mas como o cliente enxerga a solução que você vai dar para ele. Peraí, repete o título para mim? Foco do cliente. Focos do cliente. Foco Foco. do cliente. Foco do Foco cliente. do Tá. cliente. Sim, é verdade. Então, entendi. A maneira como o cliente enxerga. Enxerga a necessidade dele. Então, nós temos que satisfazer o cliente, não a nossa linha de montagem, não a nossa produção que vamos enfiar para ele. Você tem que entender a Necessidade necessidade dele. dele. Então, essa é uma bruta diferença. Então, isso exige você se colocar no lugar do cliente, você ser honesto no produto, na qualidade, no conhecimento e mais ainda, na confiabilidade. Hoje o cliente, nós todos, nos amarramos em marcas de confiança, não tem jeito. Para isso tem que estar preparado, não é? Você tem que se preparar para isso, você tem que entender, você tem que ser honesto, tem que cumprir, tem que surpreender, ofereça sempre mais do que ele negociou com você, está te pagando. E dá segurança, porque tem tanta gente prometendo e não cumprindo, quer dizer, temos muita insegurança com relação Uhum, a isso. uhum. Então,
E escolha não ser igual aos outros, simplesmente copiando os outros, não é por aí. Senão você vai simplesmente brigar com o preço, não é? Não é gostar do que faz, gostar do que faz, isso é importantíssimo. Os olhos têm de brilhar. O cliente sente isso, o cliente Uhum, sente isso. A paixão que eu tenho por um produto que encontrei em 94, que se chama Screenline, e que eu vibrei porque eu achei que ia trazer um, um produto, um ganho a mais para o fabricante de esquadria. E, e eu senti a potencial desse produto e eu vi ele explodir na Europa, certo? Então, eu tenho ainda este mesmo entusiasmo, esta mesma convicção, não obstante que o mercado está ainda muito conformado com o que tem, sabe? uhum, uhum. Mas não, o meu foco para os próximos 20 anos. Como você enxerga esses eventos especiais, feiras, você que é um frequentador, e principalmente o Simple Vidro, já que você vai participar lá como apoiador? Primeiro, as pessoas não têm tempo para você visitar elas, para te receber, e porque as propostas são muitos, as solicitações são muitas. Então, eventos como feira, como encontro, como congresso, como são grandes oportunidades. Primeiro, de integração. Segundo, as pessoas vão nesses eventos mais aberta para captar, para para novas experiências. Então é um momento realmente que a gente pode propor ideias novas. Segundo, esse é um aspecto também muito dos brasileiros, é uma confraternização. O Simple Vidro é uma festa de famílias. Pela manhã tem a autoridade Palestrantes. do palestrante do congresso, que são sempre muito produtivos, muito importantes, mas depois, à tarde, as pessoas estão soltas, se integrando, não há não há raça, não há concorrência, não há nada, é realmente é família, isso é muito bonito, muito construtivo. E nos dá a oportunidade, como fornecedores, realmente de dialogar com as pessoas. É muito importante, muito produtivo. Eu, com o Screenline, estarei sempre presente. E esse ano conto com a possibilidade de convencer o mercado do vidro a entender que pode ser um bom negócio, como é na Europa, em todos os vidraceiros, valoriza muito mais. Porque a nível residencial você não pode colocar vidro muito técnico, certo? O habitat suave ajuda, mas o fato de ser insulado, o fato de ter o complemento da persiana valoriza muito e é um bom negócio para ganhar dinheiro, ponto final. Encare por esse lado. Sim. É para se renovar, para crescer, para não ficar na mesmice. Resuma isso, tudo que você me falou agora, Hum. como sendo uma mensagem para você deixar para o setor vidreiro, para aqueles que vão lá ao Simple Vidro. Pode até olhar para cá, para essa câmera aqui e dizer, ó, venham. Oh, me aguardem e venham, porque, inclusive, vou apresentar um produto que foi lançado no Brasil o mês passado e vai ser lançado na Alemanha nos próximos dias, que é um novo tipo de blackout que vai entre vidro com uma câmera de 22 milímetros, esse é o espetáculo, que se chama Wave. É uma novidade absoluta da Pellini Itália, e Screenline traz isso para o Brasil como novidade absoluta e eu vou mostrar isso no Simple Vidro.
Roberto Papais. Obrigado por sua participação nessa edição do Vidrocast. Eu que agradeço, foi uma oportunidade para me manifestar um pouco. Não gosto de falar de mim mesmo, eu deixo os outros falar daquilo que eu fiz, que eu não. Mas foi muito bem, foi muito bem. Foi uma oportunidade para lembrar um pouco eh, de, uma, de uns anos. É, Eu não gosto de dizer, mas você me entregou no início, você falou 45 anos. Falei, mas tudo bem, tudo bem. Não, Parece que foi ontem. sim, mas não está aparecendo, não, são 45 anos, e isso acontece com frequência aqui com os nossos entrevistados, porque à medida que a gente vai fazendo perguntas, eles são obrigados a pensar, a trabalhar, e ficam felizes porque percebem que houve uma construção, a vida não parou. É realmente bonito. Não é bonito, bonito quando você vê que o que a gente fez permaneceu, cresceu. Eh, a Udinese, que eu dediquei 23 anos, tenho orgulho eu de vez em quando são todos adultos, mas eu chamo dos meus meninos, certo? Que eu deixei lá e que eles multiplicaram aquilo por vezes e vezes e vezes. É um grande sucesso. E é muito bonito agora que estou mais crescido, que tenho o cabelo branco, imaginar que a Udinese foi muito copiada e isso contribuiu no mercado, foi uma concorrência bonita, leal, e, que, que resultou naquilo que hoje é o mercado, certo? Isso é muito bonito. Com certeza. Mas temos muito o que fazer ainda, Sem dúvida. de minha parte. Da minha também. Tá bom. Ficamos por aqui mais este episódio do Vidrocast. Esperamos todos vocês no 16º Simpovidro, de 31 de outubro a 3 de novembro, no Resort Vila Galé, Alagoas. As inscrições devem ser feitas no site www.simpovidro.com.br. Até a próxima.